Estamos de volta. Bom, como eu disse, nosso programa vai abordar questões de comportamento humano. Nada melhor para nossa estreia do que trazer um psicólogo que é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia, Luiz Tadeu Pessuto. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Gisele. Eu sou Luiz Tadeu e sou conselheiro estadual e tenho um papel dentro do Conselho, em alguns órgãos de controle social em São José do Rio Preto. Eu participo do Conselho de Educação, do Conselho de Ética da Unesp e sou presidente do Fundeb. Tudo a partir do Conselho de Psicologia. Tá? E Luiz, para as pessoas de casa entenderem um pouquinho, qual é o papel do Conselho Regional de Psicologia? Bom, o Conselho ele é uma autarquia, e todos nós psicólogos pagamos uma anuidade para poder manter essa autarquia. E a partir disso, o Conselho tem um papel fundamental de orientar, fiscalizar os psicólogos. Esse é o papel fundamental do Conselho. E principalmente orientar os profissionais, orientar os usuários do serviço de psicologia, a respeito das demandas que chegam para eles. Tá? E aí, assim, a gente tem hoje na sociedade ainda muita dificuldade com relação a qual é o papel do psicólogo, o que o psicólogo pode fazer pelas pessoas. Eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre isso, até para esclarecer para o pessoal de casa que jeito que isso acontece, como que é, o que o psicólogo hoje, em que situação ele atua. Sim, Gisele, eu acho que existem várias áreas que o psicólogo pode atuar. Inicialmente, a psicologia ficava muito focada na clínica, e grande parte dos profissionais, eu acho que uma média de uns 60% dos psicólogos formados, eles têm uma atuação dentro da clínica. Mas hoje existem várias áreas em que o psicólogo pode atuar. Por exemplo, dentro dos hospitais, dentro da psicologia do esporte, dentro da internet, Mas só que para isso tem algumas resoluções que o psicólogo precisa seguir, Nos psicólogos, no CRAS, no CREAS, os psicólogos na comunidade, tem várias áreas que ele pode desenvolver o trabalho dele. Na questão clínica, que tipo de paciente costuma procurar psicologia? Quais são as pessoas que podem vir a solicitar um trabalho do psicólogo? Toda pessoa, principalmente que estiver vivendo um sofrimento mental, Eu acho que esse é o papel fundamental do psicólogo dentro da clínica, onde ele pode ajudar a pessoa no alívio do sofrimento dela. Agora, eu acho que há uma grande resistência por parte dos usuários de uma maneira geral, porque existe uma tendência a achar que procurar um psicólogo é constatar que a pessoa é louca, é frágil, é incapaz. E isso é um mito, é uma crença, isso não é uma verdade. Tá? E de que forma você acha que a gente pode trabalhar isso um pouco com as pessoas e poder... porque assim, às vezes algum amigo está até percebendo que alguém precisa de um apoio emocional, que precisa desse apoio psicológico e não consegue dizer para o outro por conta dessa questão que você está falando, vamos achar que eu sou louca. Como é que a gente faz para que o pessoal de casa possa, de repente, poder intervir com alguém e falar assim, olha, que tal você procurar um psicólogo? De que forma você acha que dá para fazer essa abordagem sem ser constrangedor? Eu acho o seguinte, eu sempre tenho uma ideia assim, quando a pessoa está vivendo alguma dor muito grande e que os outros à sua volta estão percebendo isso,
às vezes não é adequado falar naquele momento de uma dor intensa. Sempre é melhor esperar ser criado um clima onde possa haver uma conversa, um diálogo, uma troca de experiência e introduzindo naturalmente a necessidade da pessoa procurar uma ajuda, né? Mas de fato há uma resistência muito grande. Eu acho que aí as pessoas vão ter que ver o momento mais adequado. Nunca falar intempestivamente, porque eu acho que vai criar ainda mais ou reforçar uma ideia de que aquela pessoa é incapaz, né? E eu acho que quem procura uma ajuda psicológica é exatamente o contrário. Não é por incapacidade, é por sofrimento. Tá? Por sofrimento e uma necessidade até de acolhimento, né? Exatamente, exatamente isso, Gisele. E aí, assim, o conselho. Qual é o papel do conselho nessa situação? A pessoa pode procurar o conselho para indicar um profissional ou de que forma ela pode buscar um profissional adequado, bom, que tenha uma referência? Então, do ponto de vista ético, enquanto conselho de psicologia, nós não podemos fazer indicação de ninguém, deste ou daquele profissional. Por quê? Hoje no estado de São Paulo nós somos 68 mil psicólogos, tá? Então, se alguém procura aqui na subsede São José do Rio Preto uma indicação, as secretárias administrativas estão orientadas a nunca dar um nome específico, porque isso seria antiético, privilegiar um profissional e deixar outro de lado. Então, o conselho pode orientar, o conselho pode dizer, né, como que ele pode procurar, né, mas indicar não é função do conselho, sabe, Gisele? E aí, essas pessoas de casa, elas têm como saber se esse psicólogo ele está credenciado no CRP? Elas têm como... Tem, é só a pessoa entrar no site, www.crpsp.gov.br. Lá existe um local onde você coloca o nome do psicólogo e aparece se ele é um psicólogo que está numa condição ativa de trabalho ou não, né? Ou se já aconteceu de situações da pessoa nem ser psicóloga, né? E dizer que é, né? Mas o usuário, ele tem como saber isso. Ele tem, né? Então, um site. Isso, né? do então, conselho. vamos repetir para o pessoal de casa. O site do conselho é www.crpsp.gov.br. Exatamente. Lá as pessoas vão encontrar todos os profissionais que estão na ativa. Exatamente, é isso mesmo, Gisele. Tá legal. E aí, tem uma outra coisa que eu acho que cabe aí o estigma com relação ao profissional da psicologia, né? Será que o profissional vai contar o que eu tô dizendo para ele, para alguém? Né? Será que eu não estou me expondo para uma pessoa e de repente estou falando desse sofrimento, né? Estou falando de toda essa dificuldade e de repente ele vai contar para alguém? Não, pelo menos do ponto de vista ético, nós temos um código de ética, né? E dentro desse código de ética existe um artigo específico sobre sigilo. Então, o profissional, né, da psicologia, ele e o usuário está amparado dentro desse sigilo. É esperado que nenhum psicólogo quebre o sigilo. Há algumas situações onde o nosso código de ética protege o profissional em quebra de sigilo, quando tem que ser notificado abuso, tá? De crianças, adolescentes, tá? Então aí há uma quebra de sigilo, só nessas situações. Do mais, tudo aquilo que eu converso com o profissional, né, é esperado que isso não vaze da relação dos dois. Existe uma questão com a mídia, né? A gente está começando um programa aí de psicologia e que tem que tomar todo um cuidado com relação à pessoa envolvida na relação, né? Ao paciente,
ao nosso entrevistado e tudo mais. Qual é o papel do psicólogo dentro da mídia? De que jeito que ele pode atuar? Ele pode fazer, por exemplo, um diagnóstico na televisão? Não, de forma nenhuma. Existe uma resolução, né, do conselho, onde dá alguns parâmetros de como que o profissional da mídia, na mídia, né, deve atuar. Eu sempre tenho a seguinte ideia, de que nós, estando na mídia ou não, o que nós temos que levar? É a psicologia enquanto ciência e profissão, tá? Mas esse tipo de situação, de você focar diagnóstico, de dar parecer, isso é antiético, isso não deve ocorrer dentro da psicologia, né? Porque normalmente isso é transformado em processo ético, sabe? Se algum profissional, algum psicólogo, né, der uma entrevista e elaborar um diagnóstico público de determinadas pessoas, qualquer usuário pode pegar esse programa de televisão e fazer uma denúncia no Conselho de Psicologia, tá? Ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos falando a respeito dessa questão das denúncias, de que jeito que você aí de casa pode fazer isso.